Olá, boa tarde, alunos do Colégio Nova Geração. Aqui é o professor Paulo, professor dos quintos anos. Nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo de revisão do terceiro e quarto capítulo da apostila de História. Vamos lá? Primeiro, no terceiro capítulo, ele começa falando da monarquia à democracia. Então, vamos entender primeiro o que é monarquia, o que era democracia, e daí nós vamos dar sequência. Então, significado de monarquia. Monarquia é o nome dado ao regime político comandado por um monarca. Quem era o monarca? O rei, imperador, príncipe e outros, que exerce de modo hereditário e vitalício, sem qualquer consulta ao povo. Lembra que nós estudamos sobre isso? Falando que quando os portugueses chegaram aqui, eles não concordavam muito com o modelo de governo dos indígenas, porque lá quem mandava era o rei e o restante obedecia. Ok? Então vamos lá. Esse daqui, eu peguei uma foto ilustrativa da Rainha Elizabeth, que nós também estudamos sobre ela, que é um modelo de monarquia. Então ela é rainha, tem os príncipes, e aí passa a questão de hereditário. Ok? Vamos lá. Agora eu preciso entender o que é a democracia. Democracia fala que o governo em que o poder é exercido pelo povo, sistema governamental e político, em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. O Brasil é uma democracia. Lembra que hoje nós elegemos nossos representantes através do voto? Então isso é uma democracia. Vamos lá então. Entendemos o que era monarquia, entendemos o que é democracia. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente poder entender como tudo isso aconteceu. Peguei uma foto ilustrativa, nós votamos para uma pessoa nos representar, ok? Vamos lá, os primeiros líderes do Brasil. Quando eles chegaram aqui, a nossa apostila fala que os primeiros líderes, quando chegaram aqui, foi Dom Pedro I e seu pai, Dom João VI. Vamos agora entender a história de cada um. A vinda da família real para o Brasil. Então assim, no livro nos fala que ele veio, trouxe toda a sua equipe para cá, mas teve um motivo porque ele veio e no livro não fala. Então eu vou contar a história um pouquinho para vocês aqui. Ele fala que a vinda da família real para o Brasil, eles nunca tinham saído de lá. Então a família real nunca tinha vindo visitar o Brasil, desde o descobrimento. Somente em 1808, Dom João resolveu que a família real portuguesa e a corte teriam que vir para o Brasil. Olha o motivo. O motivo dessa mudança foi a guerra entre os ingleses e os franceses, em que Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal. Então ele veio para cá fugindo dessa guerra também. Nesse período, quem governava Portugal era o príncipe regente Dom João, que então não era Dom João VI, era só Dom João. Por quê? Porque quem governava lá era sua mãe, Dona Maria I, que estava muito doente. O fato principal não foi só a vinda da família real, mas a transferência da sede para o governo do Brasil. Então eles nunca tinham feito isso. O Brasil foi o primeiro lugar que eles pegaram toda a sede do governo de Portugal e trouxeram para cá. A família real foi recebida em Salvador com muita festa, mas um mês depois a sede do governo foi mudada para o Rio de Janeiro, porque a questão de estratégica, política, para eles ir para o Rio de Janeiro era melhor financeiramente também. A vinda da família real trouxe como benefícios a abertura de portos às nações amigas, instalações de fábricas, criação da imprensa régia, que é aquela imprensa que trabalhava a favor do rei, criação do Banco do Brasil, Casa da Moeda, do Jardim Botânico, da Biblioteca e do Teatro Real, e das escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Então, a vinda deles para cá trouxe prosperidade para o nosso país, mas ainda era um país que dependia de Portugal. O Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. No ano seguinte, com a morte da Dona Maria I, Dom João tornou-se o rei do Brasil e de Portugal e recebeu o título, aí sim, de Dom João VI, que é o que a gente viu lá na nossa apostila. Todos os brasileiros estavam muito felizes com a permanência do rei. Já os portugueses, com a retirada das tropas francesas, ou seja, Napoleão Bonaparte perdeu a guerra, eles queriam que o rei voltasse. Eles não queriam um rei que morasse em outro local, eles queriam que o rei voltasse para Portugal. Então, em 1821, Dom João VI cedeu às exigências dos portugueses e voltou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe aqui no Brasil.
Porém, os portugueses também queriam que ele voltasse, Dom Pedro. Por isso, para não deixar o Brasil, ele decidiu ficar e declarou a independência do Brasil. Assim surgiu a monarquia de fato brasileira. Então o Brasil, a partir desse momento, era um país independente e começou a ter os seus primeiros monarcas, que aí já não dependia. Ele teve toda uma situação, ele guerreou contra essas tropas de Portugal e declarou a independência do Brasil. O Império do Brasil foi governado por dois monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e durou até o ano de 1889, quando ocorreu a proclamação da República. Com a implementação da República, um novo sistema político chegou ao Brasil, a democracia. Lembra que nós vimos lá atrás o que era a democracia? Então aqui tem a foto dos dois, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quando o Brasil se tornou uma democracia, ele precisou criar um documento que oficializasse isso. Então a Constituição brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo no que se refere a direitos, garantias fundamentais. Então eles precisaram criar a Carta Magna, né, que é a Constituição brasileira. Então eles criaram esse documento que asseguravam alguns direitos para as pessoas que moravam aqui. Então tudo isso tinha uma briga política, tudo isso tinha um interesse político para que o Brasil cada vez mais crescesse e não tivesse mais nenhuma ligação a Portugal. Os principais conquistas da Constituição de 1988, que é esse documento aqui. Eleições diretas, então a partir daí a gente começou a votar de fato, todos poderiam concorrer à eleição, antigamente era só os mais ricos, a gente já vai falar sobre isso. Então igualdade no trabalho, foi a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde do país, a questão da garantia de direitos trabalhistas, então tiveram vários ganhos a favor da população. Mas enquanto essas mudanças da monarquia para a democracia que nós estávamos falando aconteciam, no Brasil outras evoluções como o voto também mudava. Por quê? Porque lá no começo não era para todos os votos, lembra que nós falamos isso em sala de aula? Então eu peguei essa imagem aqui, que ela retrata bem a evolução disso. Em 1822, o voto era restrito somente aos homens maiores de 25 anos de idade e detentores de uma renda, então ele tinha que ter um poder capital muito grande, senão ele não tinha direito a voto. Já em 1889, o voto permanecia restrito aos homens ainda, mas a maiores de 21 anos de idade. O voto passou a ser efetuado em urna, mas a cédula ainda eram diferentes entre os candidatos, o que facilitava o controle das votações. Já em 1930, nós tivemos uma conquista das mulheres. Elas puderam começar a votar também, começaram a poder exercer o seu voto, seu direito a voto, mas de fato só a partir de 32 isso começou a ser efetivado. Em 85, os analfabetos ganharam o direito de votar, e tanto os homens como as mulheres, desde que sejam maiores de 16 anos, podem votar, ok? Organização. Como nós começamos a eleger essas pessoas, esses representantes nossos, porque o Brasil cresceu muito, a gente precisou organizar ele em diferentes grupos. Prefeitura, governo e Brasil, no caso, União. Vamos entender aqui? Aqui eu peguei um organograma só para a gente entender. Então, quando eu voto para prefeito, quando eu faço uma votação para Campo Grande, para nossa cidade, falando daqui, eu elejo prefeito, elejo vereadores e nós temos os juízes que fiscalizam o trabalho deles. Quando eu voto a questão de governo, eu estou elegendo governadores, os deputados estaduais e aqueles que também cuidam para ver se eles estão fazendo o trabalho de forma correta. E quando eu voto para a União, que aí eu estou falando de Brasil, eu elejo um presidente, elejo os deputados federais e senadores que vão para Brasília nos representar e tem os juízes do Supremo Tribunal Federal que também fiscalizam para ver se eles estão agindo de acordo com o que tem que ser feito. Mas o que é política? Professor, a gente falou de política, mas eu sou novo, eu não falo sobre política. Falamos sim, mas não percebemos. Então, na escola, qualquer lugar é local de política. Aqui ele fala assim, não é raro ouvirmos a frase, odeio política. Lembra quando a gente falou de política? Ah, não, política só tem ladrão. É uma fala que a gente ouve muito. Porém, não tem como nós odiarmos a política no sentido que nós fazemos parte dela. Então ele fala assim, não é raro ouvirmos a frase, odeio política. Como odiar a política se ela está presente em quase tudo que fazemos? Talvez você não tenha se dado conta dessa presença porque costuma ouvir a palavra associada às ações do governo. A gente sempre acha aquelas pessoas que estão de gravata, que estão nos determinados lugares, que vão nos representar. Então a política são
as formas pelas quais os grupos se organizam para decidirem o que vai afetar a todos. Se na sua sala, um exemplo, você e seus colegas discutirem para decidir o próximo passeio ou qual será a brincadeira do recreio, vocês estão fazendo política. Então, vocês estão discutindo a melhor forma daquilo ali ficar bom para todos. Então, isso é política. Ou seja, a política pode ser feita em todos os lugares, inclusive em casa. Dando continuidade, nós falamos também sobre os 3 setores. Lembra que nós falamos sobre ONG, organização não governamental, que é aquilo que a gente não visa lucros? Mas para a gente poder entender a ONG, que faz parte do 3º setor, a gente precisa entender os outros setores. Então, nós vamos falar um pouquinho dos setores agora. O primeiro setor é o setor público, onde a prefeitura, o governo estadual, o governo federal recebe arrecadações e faz as divisões corretas para que todos possam ser beneficiados. Segundo setor, empresas privadas, que são aqueles que investem para poder obter lucros. E o terceiro setor, que é onde tem as ONGs, conjunto de organizações sem fins lucrativos, ou seja, eles não visam o ganho do dinheiro, mas sim o benefício daquilo na comunidade. Elas atuam principalmente em pontos que consideram problemáticos da sociedade. Por exemplo, no meu bairro não tem muita criança fora da escola, no período contraturno, eu vou criar algum mecanismo que eu atenda essas crianças para que eu possa dar um direito a ela, muitas vezes de um reforço, caso ela não tenha na escola, ou não tenha fornecida pelo município, ok? Dando continuidade, espaços de atuação da política. Lembra que nós falamos que existem vários espaços, em outros momentos, cada um teve seu valor? Então vamos relembrá-los aqui. Hoje, o mais comum e que todo mundo usa com muita vontade são as redes sociais. Muito contribui para organizar pessoas e gerar discussões em prol de uma causa. Então, hoje a rede social é aquilo que está mais próximo de nós. Mas em outras épocas, a música também era uma forma de fazer política. Muitas músicas eram, há um tempo atrás, não poderiam ser publicadas porque ela tinha uma fala diferenciada daquilo que o governo pedia. Então, a música foi e ainda é muito utilizada para propagar ideias políticas. Porque as pessoas acabam colocando suas emoções e fazendo aquilo que ajuda a todos. Tá faltando aqui, meu Deus. E vamos lá. Tá faltando aqui um slide sobre esporte, que também teve seu valor, o esporte, e os textos. Os poetas também antigamente falavam sobre isso, escreviam sobre eles e também tinham seu espaço na política. Então nós temos 4, ok? Beleza? Muita saudade de vocês, tenham ótimos estudos, professor Paulo.